Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. E a nossa viagem hoje nos leva a um lugar único, Londres. Antes da nossa visita a Londres, não se esqueça, se inscreva no canal para poder concorrer à camisa polo do Sacred Ground, que é a nossa página no Facebook. Lembre-se, essa camiseta ela é o uniforme das nossas viagens, das nossas excursões, mas você pode ter uma e depois viaja conosco, tá bom? Então se inscreva agora aí no canal e curta o nosso programa. O programa de hoje tem como tema a Blitz sobre Londres. Nós estamos gravando o programa agora no começo de setembro. Dia 7 de setembro foi o dia que marcou o primeiro ataque maciço dos aviões alemães contra a cidade de Londres em 1940. Ou seja, foi o dia em que começou a Blitz sobre Londres. Após derrotar a França, as forças britânicas, a Bélgica e a Holanda, os alemães pareciam invencíveis e se preparavam para atravessar os 32 quilômetros ou os 16 quilômetros no seu ponto mais curto de extensão do Canal da Mancha, ou seja, aquela faixa de água que separa a Inglaterra do norte da França. Hitler parecia invencível e as forças alemãs, com suas táticas modernas, a Blitzkrieg, ou seja, os tanques combinados com os aviões, pareciam também uma nova forma de guerra contra a qual não havia antídoto. Pois bem, derrotada a França, os alemães começaram a se preparar então para atravessar o Canal da Mancha. Para atravessar o Canal da Mancha, na famosa Operação Leão Marinho, que no entanto nunca ocorreu, eles precisavam neutralizar os aeródromos britânicos que ficavam próximos do canal, porque senão as barcaças de desembarque e os navios alemães ficariam expostos ao ataque da Força Aérea Britânica. Então começou uma campanha de bombardeio contra radares, aeródromos, portos britânicos que ficavam ali às margens do Canal da Mancha. Essa foi o começo da Batalha da Inglaterra. De julho a setembro de 1940, a Força Aérea Alemã, Luftwaffe, atacou frontalmente o esquadrão da Força Aérea Britânica, Royal Air Force, esperando obter superioridade aérea antes da invasão. Parte dessa estratégia foi o bombardeio de pistas de pouso e assim tentando negar ao inimigo a possibilidade do comando aéreo combater a invasão. E também foram atacados fábricas de aeronaves, radares e outros alvos estratégicos na Inglaterra, especialmente no sul da Inglaterra. No final de agosto de 1940, a Luftwaffe atacou alvos industriais em Birmingham e Liverpool. Tais ataques eram parte do aumento das incursões noturnas, consequência do alto índice de baixas infligidas em bombardeios alemães à luz do dia. Como os bombardeiros alemães tinham que decolar da França, sobrevoar o Canal da Mancha e atacar os alvos estratégicos na Inglaterra e precisavam da proteção dos caças, os famosos ME-109, esses caças não tinham uma autonomia muito grande de combustível sobre a Inglaterra. E os ataques à luz do dia deixavam, por vezes, os bombardeiros alemães expostos aos caças Spitfire e Hurricane britânicos. E a Batalha da Inglaterra foi feroz, renhida e começou a pender para o lado dos ingleses, embora, como disse o Churchill em seu discurso, os pilotos britânicos eram poucos. Nós tivemos a oportunidade de visitar o Museu Hendon em Londres, o Museu da Força Aérea Britânica, e pudemos até entrar dentro de um caça Spitfire, além de observar outros aviões envolvidos nessa luta dos dois lados.
Agora eu vou ter a experiência única de entrar dentro de um Spitfire, tá? Paguei 10 libras para isso, mas enfim, deixa eu colocar minha máscara. Ok, agora eu posso ir. É apertado pra caramba, mas estou conseguindo. Opa! Bom, pessoal, é muito legal, meu. São muitos instrumentos, tem instrumento de navegação, tem todo tipo de comando, muito bacana. Eu imagino que um piloto sentir que a visibilidade, você só enxerga o nariz do avião e a hélice, e aqui tem o botão de disparo para você atirar o tanto que você quiser. É uma máquina possante mesmo. Olha, vocês precisam viver essa experiência. Por 10 libras você senta no Spitfire e sente a emoção de estar aqui numa máquina histórica como essa. Vale a pena. Só aqui em Londres, só aqui no Museu da RAF. Com a superioridade dos aviões Spitfire e Hurricane e a pouca autonomia dos caças alemães, buscou-se uma nova alternativa. E essa alternativa veio meio que casual. Durante um ataque surpresa em Thameshaven, em 24 de agosto, alguns bombardeiros alemães sobrevoaram Londres, casualmente, lançando bombas nas regiões leste e nordeste da cidade. Com isso, os britânicos, então, buscaram uma retaliação e atacaram Berlim na noite seguinte, bombardeando a cidade em alguns pontos isolados, mas provocando a morte de 10 alemães. Hitler ficou furioso com isso, reuniu-se em 5 de setembro com o alto comando da Luftwaffe, lançando então uma diretriz que estabelecia ataques contínuos contra a população e defesas aéreas das principais cidades britânicas, incluindo Londres, durante o dia e durante a noite. A partir daí, a Luftwaffe cumpriu a ordem e aliviou a pressão nos campos de pouso da RAF. Esse alívio foi fundamental, porque o comando de caça britânico já estava próximo da exaustão, próximo de exaurir todos os seus recursos, seja humanos, os famosos poucos, os pilotos, ou seja, de aeronaves. Embora eles construíssem uma média de 100 Spitfires por mês, isso jamais seria suficiente e a produção estava aumentando. Mas não era ainda, naquele momento desesperador, não era o suficiente, longe disso. Então, quando os alemães fizeram a opção por atacar as principais cidades britânicas, deixando os aeródromos a salvo, isso foi trágico, porque vai provocar muitas mortes, mas ao mesmo tempo foi estratégico para que os ingleses vencessem a Batalha da Inglaterra. A Blitz então começa com a Alemanha bombardeando Londres em 7 de setembro de 1940. 300 bombardeiros alemães atacaram Londres e nas 57 noites consecutivas continuaram bombardeando cada vez com um maior número de bombardeiros. Este bombardeio, Blitzkrieg, continuaria até maio de 1941. A inteligência britânica teve uma vaga ideia do bombardeio que se aproximava. As evidências do movimento em grande escala de barcaças alemãs no canal e o interrogatório de espiões alemães os levaram à conclusão correta, infelizmente muito tardia, de que haveria um ataque contra Londres. No final do dia 7 de setembro, os aviões alemães haviam lançado 337 toneladas de bombas em Londres. Mesmo que as populações civis não fossem o alvo principal naquele dia, as áreas mais pobres das favelas de Londres, o East End, sentiram as consequências literalmente dos ataques diretos de bombas errantes, bem como dos incêndios que eclodiram e se espalharam pela vizinhança. 448 civis foram mortos naquela tarde e noite. Pouco depois das 8 da noite, as unidades militares britânicas foram alertadas com o codinome Cromwell, significando que a invasão alemã havia começado.
Um estado de emergência estourou na Inglaterra e até mesmo unidades de defesa doméstica foram postas à disposição. No entanto, a invasão ainda não viria, somente pelo ar, a Blitz. Esse aparecimento de bombardeiros alemães nos céus de Londres, no dia 7 de setembro de 1940, anunciou uma mudança tática na tentativa de Hitler de dominar a Inglaterra. Com os planos de invasão suspensos e até descartados, Hitler voltou sua atenção para a destruição de Londres em uma tentativa de desmoralizar a população e forçar os britânicos a chegar a um acordo. Por volta das 16 horas do 7 de setembro, 348 bombardeiros alemães, escoltados por 617 caças, deram início à Blitz de Londres. 2 horas depois da primeira leva, e guiado pelos incêndios provocados por ela, um segundo grupo de atacantes iniciou outro raid, que durou até as 4h30 da manhã seguinte. Esse foi o início da Blitz, um período de intenso bombardeio de Londres e outras cidades, que continuou até maio seguinte, como já disse. Os incêndios consumiram muitas partes da cidade. Os residentes procuraram abrigo onde quer que pudesse, muitos fugindo para as estações de metrô, que abrigavam até 177 mil pessoas durante a noite. No pior incidente, 450 pessoas morreram quando uma bomba destruiu uma escola que estava sendo usada como abrigo antiaéreo. Os londrinos e o mundo foram apresentados a uma nova arma de terror e destruição no arsenal da guerra do século XX. A Blitz só terminaria em 11 de maio de 1941, quando Hitler cancelou os ataques a fim de mover seus bombardeiros para o leste, em preparação para a invasão da Rússia pela Alemanha. No entanto, Hitler estava completamente enganado quanto a diminuir a moral do povo britânico. Inspirados por Winston Churchill e por outros heróis dos ingleses, o povo resistiu bravamente. Não só resistiu, eles mantiveram a sua altivez e mantiveram até ações contínuas, comuns do dia a dia, como simplesmente ir a uma biblioteca, postar uma carta no correio, entregar o leite e outras ações que são comuns num dia a dia normal, não numa cidade bombardeada tão violentamente. Embora os ataques tenham causado enorme destruição e pesadas baixas civis, cerca de 43 mil civis britânicos foram mortos e outros 140 mil foram feridos. No entanto, eles tiveram pouco efeito sobre a capacidade da Grã-Bretanha de continuar na guerra e falharam em seu objetivo imediato de dominar os céus em preparação para um ataque alemão na invasão da Inglaterra. Em uma noite especial, no dia 12 de setembro de 1940, pesados ataques caíram sobre Londres e uma enorme bomba caiu no chão e foi enterrada quase sobre a Catedral de São Paulo. Nessa hora surge um desses heróis desse período, o tenente Robert Davis, dos Royal Engineers, ou seja, os engenheiros reais, foi enviado para lidar com o dispositivo não detonado. A bomba caiu às 2h25 da manhã do dia 12 de setembro e forçou o seu caminho 8 metros para baixo do solo. Olha o tamanho da bomba, que se aprofundou 8 metros no chão. Ela não podia ser desarmada e detoná-la destruiria a catedral. A única opção era remover a bomba sem explodir. Davis liderou então uma equipe de homens em sua árdua tarefa de desenterrar a bomba, que levou 3 dias para ser concluída. E eles tinham que ser extremamente cuidadosos, pois um movimento errado poderia ter explodido tudo. Depois que Davis e seus homens escavaram com sucesso a enorme bomba, eles usaram 2 caminhões para puxá-la cuidadosamente do solo. A Catedral de São Paulo estava segura, mas a bomba agora era carregada em um dos caminhões e ainda muito perigosa. Para proteger seus homens, Davis decidiu afastá-los sozinho para neutralizar a bomba. Ele pegou o volante e dirigiu por conta própria, rápida mas com cuidado, até um local ao leste de Londres, que era o cemitério de bombas. No meio dos pântanos, ele detonou a bomba, que explodiu uma cratera de 30 metros de largura. Robert Davis e sua equipe
se tornaram o esquadrão antibomba que salvou St. Paul's e foram amplamente parabenizados por suas ações, e ganhou a George Cross, uma medalha especial criada pelo rei George, e Robert Davis foi um dos poucos que ganharam essa medalha pelo seu ato extraordinário, entre tantos atos que aconteceram naquele período. A Blitz começou em 7 de setembro de 1940, um sábado. Ficou conhecido como o Sábado Negro. Enquanto Londres foi bombardeada com mais intensidade e frequência do que qualquer outro lugar na Grã-Bretanha, a Blitz foi um ataque ao país como um todo. Muito poucas áreas do país foram deixadas intocadas por ataques aéreos. Em cidades compactas, relativamente pequenas, o impacto de um ataque aéreo severo pode e foi devastador. Os ataques contra Londres foram devastadores, mas não se resumiram a isso. Outras cidades da Grã-Bretanha também foram atacadas. Liverpool, Bristol, Manchester, Cardiff, Belfast, Southampton, Birmingham, Plymouth e muitas outras cidades também foram atingidas, causando vítimas. Os alemães, com essa mudança de alvo, ou seja, Londres está no interior da ilha da Grã-Bretanha, eles tiveram pouco combustível para dar cobertura aos caças. Esse é o motivo pelo qual a maior parte dos bombardeios alemães aconteceram à noite. E para os pilotos desses bombardeios, o pesadelo deve ter sido terrível, bombardeando uma cidade sem cobertura aérea e fortemente protegida e defendida. Os que eram abatidos tinham poucas opções. Pular de paraquedas, muitos caíam na própria fornalha que eles provocaram nos incêndios com as suas bombas. Outros, ao descerem, já eram imediatamente capturados. Não deve ter sido uma tarefa fácil, embora tivessem provocado tanta desgraça sobre a cabeça dos ingleses. Alguns desses bombardeiros sobreviveram, pouquíssimos. 2 deles estão expostos no Museu de Hendon, em Londres, que é um dos destinos da nossa jornada em território britânico em 2022. Então gostaria de fazer um convite para você conferir de perto toda essa história que está sendo narrada aqui, visitando os locais, como a sala do Comando Estratégico Aéreo, de onde os ingleses antecipavam os movimentos dos alemães, a sala de controle do Churchill War Room, os museus, esse da RAF e o Museu Imperial Britânico e muitos outros museus e locais históricos nós iremos visitar em 2022. E aí você vai ter a oportunidade de conferir um acervo tão histórico quanto esse. Veja aí as imagens dos bombardeiros alemães que estão no Museu de Hendon. Vejam só o que tem aqui no Museu da RAF. Um Stuka, só tem 2 no mundo, um está aqui, um Stuka bombardeio de mergulho alemão, e um bombardeio HE-111 Heinkel, também fundamental durante a Batalha da Inglaterra para os alemães nos primeiros ataques. As imagens dessa Blitz, no entanto, foram impressionantes. A gente viu aí a resiliência, o sacrifício, o heroísmo, mas a tragédia foi muito grande. E algumas dessas fotos são chocantes até hoje, mostrando a dor que essa guerra causou, e em especial que a Blitz sobre Londres causou. Desabrigados, mortos, feridos, desamparados, pessoas separadas das famílias, crianças, ou seja, tudo de ruim que uma guerra pode provocar se abateu sobre Londres. E isso só aumenta a nossa admiração para aquele povo, aquela população que lutou altivamente e se reergueu, dando um novo rumo para suas vidas. Não se curvar ante o inimigo. E isso fica ainda mais impressionante quando você vê as imagens da Londres durante a guerra e da Londres atual. Eu separei algumas imagens para vocês terem noção do que a Blitz sobre Londres causou.
Bom, espero que vocês tenham gostado de mais esse programa. Se gostaram, não gostaram, tem crítica, sugestão, mandem, deixa aí no comentário, mandem sugestões, a gente está aberto, estamos recebendo muito comentário, muita mensagem, isso é muito bom, essa interação, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal para concorrer à camisa polo, depois vamos ter alguns outros brindes. Siga o nosso Instagram, Viagem na História, e a nossa página no Facebook, Sacred Ground, tá? Tem um conteúdo similar, mas não igual, são coisas diferentes e você vai gostar do conjunto como um todo das informações que a gente passa nessas diversas plataformas, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, estamos aqui prontos para ouvir vocês, mandem aí os seus recadinhos, para nós é um prazer. Até mais!